Calistenia ou musculação? Qual é melhor para homem acima dos 30? Essa pergunta divide opinião na internet toda semana. Tem gente que defende a calistenia como se fosse religião, tem gente que olha para barra fixa e acha que é coisa de ginásio de presídio. E tem os dois lados falando como se o outro fosse idiota. Eu pratico os dois, sempre pratiquei e eu vou te dar uma resposta honesta, sem torcida, sem fanatismo, baseada em anos treinando e acompanhando alunos com rotinas reais. Mas antes de entrar no mérito técnico, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo que mudou minha visão sobre esse assunto de vez. Era 2020, pandemia, academia fechada, sem previsão de reabertura. Na época eu já tinha anos de musculação. Eu estava num bom nível de condicionamento e de repente eu precisei adaptar tudo para treino em casa, com o que eu tinha disponível. Barra na porta, paralela montada na varanda, peso corporal e muito ajuste de método. Sem desculpa, sem esperar a academia abrir. Resultado, eu mantive minha composição corporal durante todo aquele período. Eu não perdi músculo de forma significativa, não engordei e também não regredi. E sabe o que isso me ensinou? Que o problema nunca foi o equipamento. O problema é sempre a falta de estrutura, progressão e inteligência no treino. Com estrutura, qualquer método funciona. Sem estrutura, nenhum funciona. Guarda isso, porque eu vou voltar nesse ponto mais pra frente. Vamos falar de calistenia primeiro, sem romantismo e sem crucificação. Calistenia tem pontos positivos reais: mobilidade, funcionalidade, capacidade de mover o próprio corpo com controle. Esses são benefícios que a musculação tradicional muitas vezes negligencia. Você não precisa de equipamento caro, não depende de academia, não tem mensalidade e também não tem fila de máquina. Dá para treinar em casa, na rua, qualquer lugar. Isso é liberdade real. Agora, os pontos negativos que ninguém fala porque estragaria a venda do produto. Progressão de carga em calistenia é mais difícil e mais lenta. Na musculação, você adiciona 2 quilos no supino e já tem progressão clara. Na calistenia, pular de flexão para flexão com uma mão é um salto absurdo de dificuldade. O intervalo entre os movimentos é enorme e preencher essa lacuna exige muito mais criatividade e paciência. Para recomposição corporal, especialmente em homem acima dos 30 que quer perder barriga e ganhar definição rápido, a calistenia pura é o caminho mais longo. Não é impossível, mas é mais lento. A musculação, por outro lado, tem uma vantagem que poucas modalidades têm: controle preciso de variável. Você sabe exatamente quanto levantou semana passada, sabe se evoluiu, sabe se está em déficit de estímulo ou em excesso. A progressão de carga é clara, é mensurável, é progressiva. A recomposição corporal, para quem quer resultado com menos tempo disponível, musculação ganha na prática. Minha preferência pessoal é musculação, sempre foi, mas eu uso calistenia como ferramenta complementar e não como substituto. E é aqui que mora a inteligência. Você não precisa escolher, você precisa entender o que cada um entrega e usar os dois de forma estratégica. Agora eu preciso falar sobre o erro que a maioria dos homens acima dos 30 comete. E não é o erro que você está pensando, não é falta de esforço. Eu conheço muita gente que se mata na academia ou em casa, sente o treino, sai suando, acha que tá treinando pra caramba e não evolui. O erro é achar que sabe treinar só porque treina há anos. Treinar sem controle de progressão de carga não é treino, é gasto de energia com pouco retorno. Treinar sem saber a frequência cardíaca no cardio é chute. Você pode estar num ritmo que não queima gordura ou num ritmo tão alto que cataboliza o seu músculo. Treinar sem periodização é o mesmo que trabalhar sem planejamento e achar que vai crescer o negócio na base do improviso. O corpo precisa de estímulo progressivo, precisa de sobrecarga crescente, precisa de variação de fases. Se você faz o mesmo treino, no mesmo peso, no mesmo ritmo há 6 meses, você não está mais evoluindo, você está apenas se movendo. Então vamos falar do que todo treino precisa ter, independente de ser calistenia, musculação ou híbrido. Primeiro, progressão de intensidade, semana a semana. Isso não significa aumentar a carga toda semana sem parar, até porque em casa não dá para fazer isso. Significa que ao longo de ciclo de treino, o estímulo precisa crescer de forma planejada. Mais carga, mais volume, mais dificuldade no movimento, menos tempo de descanso, mais tempo de descanso. Alguma variável precisa progredir. Segundo é a periodização real. Ciclos com foco definido, uma fase de adaptação, uma fase de força, uma fase de definição. O corpo responde a fases. Quem treina igual o ano inteiro está desperdiçando potencial. E o terceiro, frequência cardíaca no cardio. Isso é mais simples do que parece, faz uma diferença enorme. Se você quer que o cardio acelere a perda de gordura sem prejudicar o músculo que você está construindo, precisa treinar na zona certa, em torno de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima para cardio moderado e eficiente. Acima disso, por tempo prolongado, começa a trabalhar contra si mesmo. Não é uma regra, mas é um contexto que muitas vezes atrapalha. Quarto, saber se está evoluindo. Tirar foto, mede, anota o treino. Não tem como saber se você está progredindo se você não tem registro nenhum. Memória não é um dado. Se você quer uma divisão prática e real para aplicar essa semana, aqui está o que eu recomendo para quem quer combinar os dois métodos: segunda, quarta e sexta musculação. Foco em carga, progressão e volume controlado. Cada sessão com registro de carga e repetições.
Terça e quinta, calistenia e cardio. Trabalho com peso corporal, mobilidade, movimentos funcionais e cardio na zona de frequência cardíaca moderada. Não para se matar, para complementar e acelerar o processo. Final de semana, um descanso ativo, como uma caminhada, por exemplo, é uma boa. Recuperação faz parte do treino. Esse é um modelo real, aplicável, que não exige que você vire atleta profissional. Falando em rotina real, eu quero abrir um parêntese aqui. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não sabe exatamente como estruturar o seu treino para sua rotina específica, seja em casa, seja na academia, seja nos dois, esse é exatamente o trabalho que eu faço na consultoria. Eu acompanho alunos que treinam em casa, com equipamento básico, e alunos que treinam em academia todos os dias. O método muda, o princípio é o mesmo. Treino ajustado para sua realidade, com progressão real e acompanhamento direto. Se você quiser saber mais, o link para a consultoria está aqui na descrição. Agora, treino em casa, vamos ser prático. Estação de treino completa, aquelas estruturadas, com barra, paralela, cabo, corda, tudo integrado, é um investimento alto. Dependendo do modelo, você gasta de 2 a 5 mil reais ou mais. Não é para todo mundo e não é obrigatório. Consegue montar uma estrutura funcional de verdade com muito menos. Barra de porta, em torno de 100 a 150 reais. Serve para barra fixa, remada australiana com os pés no chão, flexão com pegada mais alta. Paralela simples ou banco de paralela de chão de 200 a 400 reais. Serve para mergulho, flexão com elevação, trabalho de tríceps e ombro. Elástico de resistência, de 50 a 100 reais. Serve para auxiliar movimentos que você ainda não domina, adicionar resistência em movimentos que ficaram fáceis demais e trabalhar a musculatura posterior com controle. Ou até mesmo um parzinho de halteres, cara. Com esses itens, você tem uma estrutura suficiente para um treino de calistenia sério, progressivo e eficiente. Gasto total abaixo de 600 reais. Parcelado em 3 vezes não vai te falir se você puder investir. O problema nunca foi a falta de equipamento, foi a falta de método. Então, respondendo à pergunta do título, calistenia é melhor do que musculação para homem acima dos 30? Não necessariamente. Mas musculação também não é melhor que a calistenia de forma absoluta. O que é melhor é o treino que você faz com estrutura, progressão, consistência e inteligência, seja com barra de academia ou barra de porta. Minha preferência é musculação. Eu acho mais eficiente para recomposição corporal, mais fácil de mensurar a progressão, mais direto para resultado visível. Mas eu uso calistenia regularmente porque ela entrega o que a musculação não entrega: mobilidade, controle corporal e liberdade de treinar em qualquer lugar. Dois juntos, aplicados com método, são mais poderosos do que qualquer um isolado. O que define o resultado não é o método, é a estrutura que você coloca em cima do método. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, toda semana tem conteúdo assim, sem enrolação, com informação que você consegue aplicar de verdade na sua rotina. Deixa aqui sua dúvida, com certeza eu vou responder. Tamo junto e até o próximo vídeo.